Bom dia. Bom, primeiramente, apresentem-se, né, sobre esse tema, que antes da gente introduzir a parte de como que aqui na Serasa vocês estão conseguindo reduzir o tempo de entrega nos modelos em 3 vezes, ali falando um pouquinho da disciplina de MLOps, mas quem são vocês? Ok. Bom, meu nome é Gabriel Rufino. Eu atuo como desenvolvedor de software aqui na área de MLOps, aqui na Serasa. E, bom, eu sou um homem pardo, de cabelo preto, estou vestindo uma camiseta branca. Atuo na área de desenvolvimento há mais ou menos uns 5 anos e sou formado em ciência da computação. Legal. Bom dia, pessoal. Eu sou o Marcos. Eu estou no Serasa já tem um pouco mais de 2 anos, mas hoje eu estou nessa área de dados há quase 7 anos. Hoje eu atuo também como engenheiro de dados no Serasa, numa área chamada Data Platforms e Machine Learning, tá? Que é onde a gente tem ali bastante dificuldade e vontade para resolver problemas da plataforma em si. E eu sou um homem negro, eu estou vestindo uma camiseta cinza e meus cabelos são pretos. Muito bom. E aí, vamos descobrir como que vocês reduziram, então, aqui dentro da Serasa Bora Experian. começar. Bora lá. Bom, gente, a gente vai falar como a gente conseguiu reduzir o tempo para a entrega de modelos de machine learning em 30 vezes aqui na empresa. Só que antes de começar, queria explicar um pouquinho sobre como a gente organizou a nossa apresentação. A gente decidiu dividir em 5 tópicos, com cada um contando um pouquinho sobre esse processo, até a gente chegar nesse resultado que a gente está vendo no título. Dito isso, bora começar? Bom, vamos começar a falar dos desafios. Ao analisar o antigo processo de deploy de modelos de machine learning aqui na empresa, a gente percebeu alguns pontos de melhoria. Então, a primeira coisa que a gente notou é que o processo envolvia diversas áreas, porém essas áreas elas tinham conhecimento e objetivos diferentes. Então, um time de cientista de dados não necessariamente tem o conhecimento das melhores práticas de desenvolvimento de software. E isso acabava gerando bolhas. Então, times trabalhando separadamente, cada um com a sua expertise. Além disso, o fluxo de trabalho era composto por muitos processos e pessoas. Então, e em muitas dessas etapas, era necessário uma atuação manual, o que deixava o fluxo ainda mais demorado e complexo. Então, com um fluxo demorado desse, a gente acabava perdendo, né, o foco do que realmente importava, que seria o modelo. Então, a gente acabava focando nesses pequenos processos que cercavam o modelo. E o conjunto desses fatores acabava formando um gargalo. Então, o nosso backlog de modelos só crescia, e nisso a gente identificou uma oportunidade de aumentar a escalabilidade, visto que o fluxo atual ele dependia da quantidade de pessoas para atuar em cada etapa do processo. Legal, então a gente identificou nossos desafios, a gente já parte para a solução? Ainda não. Antes, temos alguns pontos de atenção para levar em consideração ao pensar nessa nova solução. Como primeiro sendo escalabilidade. Como eu disse antes, escalabilidade é algo importante. Não adianta a gente resolver todos os problemas do fluxo atual, só que ele não ser escalável. Então, se aumentar a quantidade de modelos, a gente quer evitar essa dor de cabeça mais para frente. Outro ponto importante também são custos. Não adianta a gente trazer uma solução muito melhor e ainda escalável, só que essa solução custar cerca de 20, 30 vezes mais do que a solução atual. Não seria interessante para a empresa. Ambiente grande e complexo. O que a gente quer dizer com isso? A Serasa, pessoal, é uma empresa gigantesca. Então, ela atua em vários ramos e oferece diversas soluções. Então, temos milhares de sistemas aqui dentro. Então, quando a gente está lidando com um projeto dessa magnitude, que envolve diversas áreas, comunicação é crucial para fazer dar certo. Adesão. Outro ponto importante também. A nossa solução ela precisa atender a todos os times envolvidos. Então, não adianta a gente pedir para os líderes das áreas forçarem a nossa ferramenta. Os usuários eles devem perceber os benefícios que a nossa plataforma está trazendo. Vou beber uma água aqui. Mudança brusca na rotina de processos dos envolvidos com ML. Legal, a gente está chegando com um novo fluxo, com uma nova plataforma e novas ferramentas. Obviamente, vai acarretar em mudanças. Então, os nossos usuários, quando eu digo usuários, são cientistas de dados, né? O pessoal que vai desenvolver o modelo. Então, a gente não pode chegar com tudo isso novo e o pessoal que está acostumado a fazer A, de um dia para o outro a gente fala assim, esquece tudo e agora a gente vai fazer B.
Então, essa migração, ela tem que ser feita de uma forma muito cautelosa e com muito suporte, para não causar descontentamento nas equipes. Legal. Então, a gente tem nossos desafios e pontos de atenção. Então, bora falar do que a gente fez, de fato, da solução em si. A gente queria começar falando da nossa plataforma, como a gente queria que ela funcionasse. Então, lembra que eu comentei que os times trabalhavam em silo no fluxo anterior? Então, a gente rompeu esse silo já no início do planejamento dessa nova plataforma, junto com o time de ciência de dados. Então, a nossa preocupação era criar uma plataforma que atendesse a necessidade de todos os times envolvidos. Outro ponto muito importante para a gente foi arquitetar uma solução de forma modular. Então, a gente não quer que uma área ela mude todo o seu projeto para se adequar às nossas ferramentas. E aí sim sentir os benefícios da nossa plataforma. Não, eles podem escolher algo avulso, que é do interesse deles naquele momento, e conseguir utilizar, tendo flexibilidade no seu desenvolvimento. Padronização nas entregas, outra coisa que a gente conseguiu alcançar. Uma coisa que acontecia muito no fluxo anterior era a necessidade de refatoração do modelo para ele se adequar ao nosso sistema de orquestração. Então, o que a gente fez aqui? A gente utilizou um template de projetos. Através de uma ferramenta chamada Cookie Cutter, a gente conseguiu garantir que todos os modelos que fossem para a pipeline estariam de acordo com as necessidades do nosso orquestrador. Legal. Então, a gente tem uma plataforma robusta, modular e escalável. Então, como a gente faz para o pessoal começar a utilizar? Fornecendo todo o suporte para essa migração. Então, criamos documentações técnicas para todas as nossas ferramentas, inclusive vídeos com passo a passo de como instalar e utilizar as mesmas. Outro foco nosso foi criar sessões de treinamento para todos os times envolvidos. Um ponto a salientar aqui, pessoal, como eu disse, a Serasa é uma empresa muito grande, então seria inviável passar o treinamento para todo mundo, para todos os usuários. Então, a gente aderiu uma estratégia de embaixadores. Então, os próprios times de modelagem indicavam desenvolvedores-chave e a gente passava esse conhecimento para eles e eles ficariam encarregados de repassar esse conhecimento para os seus próprios times. Fornecendo esse suporte e atenção, a gente consegue garantir que os nossos usuários percebam os benefícios da nossa plataforma e melhore a nossa adesão ao nosso produto, que é bem legal. Tá, então a gente tem uma plataforma pronta, em produção, e os times estão começando a utilizar. Então a gente consegue criar um fluxo de trabalho quase totalmente automatizado e centrado no modelo, e não mais aos processos que o cercam. E para alcançar isso, a gente utiliza algumas técnicas e tecnologias como o GitOps. Então, com o GitOps, a gente consegue uma padronização de repositórios. E outra coisa, a gente garante que todo modelo tem seu próprio repositório como sua única fonte de verdade, conseguindo, assim, uma redução nos erros humanos na implantação de novos modelos em produção, uma maior rastreabilidade das alterações desse modelo e visibilidade com controle de versão. Outro conceito muito enraizado aqui na Serasa é a automação. Então, criamos pipelines específicas para todos os modelos que desempenham um papel fundamental no nosso fluxo, como automação de testes. Então, toda alteração de código é validada e testada de forma consistente. Validação do próprio modelo. Então, a gente garante que o modelo atenda aos nossos critérios de desempenho e qualidade. E entrega contínua. Então, a gente consegue entregar continuamente novas versões desses modelos em ambiente de produção, o que é bem legal. Tá. E com a junção do GitOps com as pipelines de CI/CD, a gente consegue algumas coisas interessantes, como feedback imediato através da ferramenta de integração contínua, o que ajuda bastante na hora de identificar problemas. Um controle de versão total, não apenas do código, mas dos artefatos relacionados. E com isso, a gente tem um ambiente de entrega rápido e confiável, reduzindo o tempo entre o desenvolvimento e a implantação em produção. Com essa abordagem, pessoal, a gente conseguiu automatizar diversas tarefas. E com isso, a gente conseguiu evitar a necessidade de atuação manual, que era um dos principais problemas do fluxo anterior. Tá, aqui a gente vai falar um pouquinho desse fluxo que eu comentei, tá? Um resumo dele. Então, ali temos o cientista de dados, então ele que vai desenvolver o modelo, né?
O modelo estando pronto, utilizando o Cookie Cutter, é criado um repositório padronizado para esse modelo. E, em seguida, temos a ativação das nossas automações de CI e CD, que não são responsáveis apenas por testar e validar o nosso modelo, mas também são responsáveis por criar o container de aplicação do modelo, criar a DAG, que vai orquestrar esse modelo mais para frente, e também criar todos os artefatos necessários para o seu deploy. E no fim, a gente tem o nosso modelo bonitinho ali no Airflow, com a execução orquestrada, e a gente consegue acompanhar facilmente todas as etapas e suas execuções. Agora o Marcos, ele vai falar um pouquinho mais da engenharia de dados aplicada nesse processo. Boa, Gabriel. Bem, pessoal, eu vou estressar mais um pouco sobre as problemáticas nesse pipeline, o que a gente visa resolver. E quando a gente olha para esse pipeline, a gente tem dois principais desafios, tá? Então, o primeiro desafio ali é na etapa de desenvolvimento, né, que é um pouco mais à esquerda ali, na parte do cientista de dados. E o outro desafio é na operacionalização. Então, a etapa em que principalmente ocorre a orquestração ali, onde tem bastante atuação da equipe de engenharia de dados, tá? Então, qual que é o intuito aqui? É explicar para vocês quais foram as contribuições do time de engenharia de dados e quais foram as ferramentas que nós construímos ao longo do processo, tá? Então, falando um pouco aí sobre as soluções, principalmente aqui na perspectiva de desenvolvimento. O que a gente chegou a fazer para melhorar o processo de desenvolvimento ali do cientista de dados? A gente chegou a disponibilizar o que a gente chama de catálogo de dados para o cientista, de modo com que ele consiga identificar quais são as informações que ele pode utilizar ao longo do processo de desenvolvimento do modelo, tá? E por que isso aqui é importante, tá? Quando a gente pesquisa por diversas publicações, artigos e afins, tem uma frase que é bem icônica que fala assim: 80% do tempo de um cientista é de identificar, limpar e organizar as bases de dados. Então, quando a gente fala desse período todo, é um tempo muito grande, né? Então, quando a gente facilita a vida do cientista produzindo um catálogo que ele possa identificar essas informações mais rápido, torna a vida dele mais rápido e, claro, acelera um pouco mais o desenvolvimento, né? A gente também tem uma outra solução que a gente chamou de Feature Store. É uma solução de mercado. Basicamente, é um local onde a gente pode armazenar vários conjuntos de dados, principalmente curados, tá? Então, a ideia é que a gente tenha informações que já tenham tratamento prévio, para que o cientista de dados não tenha dificuldade de fazer toda essa etapa de limpeza e organização dos dados, reduzindo aí um pouco desses 80% que a gente vê em artigos e publicações. Falando um pouco também de Feature Store, mas na perspectiva da operacionalização, o que nós temos aqui? Implementação de componentes, né, que auxiliam principalmente o cientista a acessar essa informação de forma mais fácil. Ou seja, ele não precisa ter um conhecimento prévio de uma linguagem de programação específica, basta ele configurar uma aplicação que é construída ali para ele parametrizar de forma bem simples, um arquivo de configuração mesmo, e ele pode ter ali as informações que ele precisa para construir o modelo. Nessa mesma linha, nós fizemos um componente de qualidade de dados, que é um componente customizável do mesmo formato, né? Não precisa ter uma noção de linguagem de programação. A ideia é que o cientista conheça apenas como configurar e utilizar ali na operacionalização do modelo. Por fim, quando eu coloquei o acoplamento entre times, a ideia é justamente reduzir o acoplamento, tá? Que acontece aqui? Nós construímos o que a gente chama de template, que é um modelo para orquestrar esse modelo também no ambiente produtivo, né? Então, um dos grandes desafios do MLOps é você tornar o modelo construído pelo cientista produtivo, né? Então, aqui, quando a gente fala de template, é justamente para evitar retrabalho e colocar todas essas boas práticas de Feature Store, qualidade de dados em produção. E quando a gente tem esse template,
qual a premissa que eu gosto de usar aqui, tá? É justamente padronizar para a gente automatizar. Então, tudo que a gente identificou até então serviu para manter um padrão, né? E a partir deste padrão, a gente está fazendo um trabalho de automação, né? Então, aqui eu quis mostrar também um pouco sobre quais são os passos que a gente identificou como essenciais para a construção desse template, né? Então, ali no que a gente chama de passo zero, é um estímulo. Então, pensa que são informações que estão sendo atualizadas, né, quais são as fontes de dados que estão sendo atualizadas e quando são atualizadas. A partir do estímulo, é realizada a seleção dessas variáveis. Depois, etapa de escoragem, que é a efetivação do modelo, né, quando o modelo recebe informação e cospe uma saída. E etapa de validação, que é justamente onde o cientista pode definir o que é uma saída de qualidade para o modelo. E, por fim, o cientista tem a possibilidade de notificar ali quem quer consumir a informação, que a gente chama de stakeholder, tá? Então, todas essas etapas aqui, elas servem justamente para você ter a forma de automatizar todo esse fluxo, né? Desde ali como o Gabriel citou, repositório, até mesmo a etapa de orquestração, onde esses modelos são atualizados diariamente. Bem, aqui temos um exemplo, pessoal, de processamento em lotes, né, que utiliza esse template, né, utiliza esse modelo também. Então, aqui eu acabei trazendo para vocês um pouco de tecnologia que a gente utiliza, principalmente tecnologia da AWS, tá? A da Amazon. Então, como eu disse antes, né, o primeiro passo o passo zero, perdão, é um passo de estímulo, onde acontece ali a chegada das informações. Passo 1 é a etapa onde acontece a iteração, a seleção das variáveis. Isso acontece por meio do Feature Store. Passo 2 é a etapa de escoragem. Abrindo um pouco mais no detalhe, nós temos aqui um componente também desenvolvido pela equipe aí do Gabriel, que encapsula todo o modelo produzido pelo cientista e executa no que a gente chama de Amazon EKS, né? O passo 3 aqui seria a validação dessas informações, né? Então, se o modelo produzido ele tem um resultado esperado, será que tem algo que está vindo errado, um dado vazio, um dado zerado? Então, aqui é onde a gente consegue fazer esse tipo de controle. E no final, temos um componente chamado Amazon SNS, o mesmo ali do começo, mas ele serve para notificar quem se interessa por essa informação, quem se interessa pelo resultado do modelo. Acho que só um outro ponto que eu acabei não mencionando, tem uma tecnologia chamada Amazon S3, que é onde a gente hospeda as informações geradas, tá? Por esse modelo aqui no formato batch, né? Então, resumindo, tá, pessoal? Qual que é a ideia aqui do template e também de todo o restante da cadeia? Nós termos um padrão, né? A partir deste padrão, ter a possibilidade de automatizar, né? E a partir da automação, a gente ganha tração, a gente ganha escalabilidade, né? Então, esse é o propósito como todo aqui dessa nossa jornada de MLOps, né? E com isso a gente consegue apresentar um pouquinho dos nossos resultados, tá? Quando a gente fala de resultado, não só na parte de engenharia de dados, mas no processo como um todo, nós tivemos ali no primeiro ano, rodando esse processo, esse conjunto de tecnologias, um ganho bem significativo em comparação ali com a plataforma anterior, com os processos anteriores, né? Hoje a gente até chegou nesse número mágico que a gente fala ali de 30 vezes, né? E a gente chegou graças a esse ciclo, né? Padronização, automação, e aí com isso a gente gera escalabilidade. Mas tem alguns outros pontos que é interessante citar, tá? Então, por exemplo, a gente conseguiu agora entregar modelos mais rápidos para os clientes finais, né? A gente conseguiu diminuir o backlog de modelos, ou seja, o cliente final ele não precisa estar esperando para a gente conseguir produtizar o modelo, né? A gente tem um tempo bem mais curto para fazer isso. Redução de custo. Então, como o Gabriel citou, todo aquele arcabouço que a gente mostrou ali no template
é uma coisa já otimizada, visando custo. E como ponto final, a gente tem aqui o foco no produto, pensando bastante no cientista de dados, tá? Então, quando a gente fala, o cientista de dados, ele vai ter qual ganho aqui? Ele vai ter o ganho de não se preocupar com uma base suja, ele vai ter o ganho de ter uma facilidade em buscar o dado num catálogo de dados, né? E com isso, ele pode focar aqueles 20% justamente na construção do modelo, né? Tanto na etapa de treinamento e validação, né? Porém, a gente tem alguns passos ainda para evoluir, tá? Ao longo do tempo aqui. O que a gente enxerga como evolução é principalmente em dar autonomia para esse cientista de dados trabalhar sem ter essas intervenções manuais, tá? Então, quando a gente fala isso, tem etapas do processo que ainda são manuais que precisam ser corrigidas, né? Além disso, a gente tem um ponto de monitoramento que é super importante no ciclo de vida de um modelo, que nós estamos construindo aí também, tá? Bem, como todo, acho que é essa a mensagem que nós queríamos passar para vocês e enfatizar também que a padronização leva à automação, que leva à escalabilidade, e foi assim que a gente conseguiu atingir esse resultado aí, tá? Bem, agora eu deixo para as perguntas. Muito bom. Temos aqui algumas perguntas. Vou começar, tá bom? Ok. Claro. Existem etapas manuais no processo? Se sim, quais são essas etapas? Esse tem sim. Posso responder essa? Claro, pode. Então, existem... como eu disse, a gente padroniza muita coisa. Então, o que é mais manual no processo atualmente? A criação de PRs e o merge. Então, como eu posso explicar isso? O pessoal de computação sabe. Então, basicamente, todo o fluxo é automatizado. Porém, a criação de PRs é necessária ser manual ainda, porque o code review ele é essencial para a gente garantir o que está indo para a produção foi revisado e está tudo certinho. Outra etapa também manual, só que não é tão técnica, é mais burocrática, é a criação de um formulário, passando tudo que você está fazendo, que a gente chama de change. E a gente envia esse formulário para o ServiceNow. Basicamente, são essas etapas que hoje são manuais. E a gente pretende automatizar. Boa. Quais são os serviços gerenciados usados nas plataformas? Legal. Eu acabei citando alguns ali, mas acho que é válido fazer um apanhado geral, né? Nós temos diversas questões ali, desde a AWS EMR, que é utilizado ali junto com a Apache Spark, é uma ferramenta para processamento em lote mesmo. Temos também uma ferramenta chamada AWS EKS, né, que muitas pessoas vão falar sobre Kubernetes, é justamente o que a gente tem de Kubernetes gerenciado, isso é uma ferramenta. Temos também ali etapas de notificação, então a gente trabalha muito com a AWS SNS, né, que é uma ferramenta para notificar e simplesmente manda mensagem e a galera pode se subscrever nesse SNS e assim ter as atualizações. Mas esse assim é um apanhado, um pequeno apanhado de ferramental, mas a gente tem outras coisas também, tá? Acho que é bastante coisa ali no processo. Muita coisa foi desenvolvida internamente, né, utilizando ferramentas open source. Exato. Muito bom. Até depois, quem quiser pegar mais referências, acessem aí os LinkedIns dos rapazes. Mais uma perguntinha. Os tipos de modelos que vocês trabalham também incluem modelos de Deep Learning? Então, ainda não. A gente focou em modelos de ML clássico, porque o foco não, né? Mas a quantidade desses modelos aqui dentro da Serasa é muito maior. Então, por questão de priorizar, a gente acaba considerando priorizar. Mas o fluxo ele é extensivo. Então, a gente já está começando a trabalhar com modelos de Deep Learning também. Vocês trabalham apenas com fluxo de dados batch? Bem, a gente trabalha também com o que a gente chama de online, né? Então, qual que é a principal diferença aqui, né? Quando a gente fala batch, a gente tem ali um conjunto de dados que é grande, e vai fazer um processamento em lote. Quando a gente fala do online, a gente tem principalmente ali uma arquitetura orientada a evento, mas aquela peça ali que foi mostrada de AWS EKS, ela funciona tanto para o batch quanto para o online, né? Aquela abstração ali. Então, respondendo a sua pergunta, sim, nós trabalhamos.
A única diferença, no finalzinho, né, em vez de criar uma DAG, é feito um deploy no EKS, né? Exato, porque aí, conforme o exemplo também, quando a gente fala de Airflow, a gente está falando de processamento em batch. Quando a gente fala de processamento online, é um processamento que muda, né? Então, pensa que é como se fosse uma API exposta, em que o usuário bate nessa API com os dados, né, com os inputs, e aí consegue retornar. Por isso que a gente tem uma diferenciação da arquitetura, né, como o Gabriel falou. Mas sim, a gente trabalha com isso também. Bacana. E aqui a última, o fluxo completo demora em média quanto tempo para executar? Então, acho que varia de modelo para modelo, né? De 2 a 7 horas, se o modelo for bem grande, mais próximo das 7. Se o modelo for tranquilo, 2 é essencial. 2 horas é o necessário. Exato. E só ressaltando, né? A gente tem essas métricas quando a gente fala do contexto batch. O que significa, então? Que cada modelo ali, como o Gabriel falou, tem sua particularidade porque o cientista desenvolve um modelo e a gente é responsável por encapsular aquele modelo para entrar no padrão, né? Como eu acabei de frisar bastante aqui. Então, quando a gente fala de 2 a 7 horas, a gente tem uma média dos modelos que hoje a gente gerencia, tá? Muito Perfeito. bom. Gabriel, Marcos, muitíssimo obrigada pelo tempo de vocês. Desejo aí, né, um ótimo restinho de dia. A gente que agradece. Muito obrigado. Agradecemos. Por isso.